Respiração ofegante, noite sem dormir e nada de se alimentar direito. Arthur tinha apenas 5 meses quando teve esses sintomas. Ingrid não pensou 2 vezes e o levou ao pronto-socorro. O diagnóstico, bronquiolite. Chegou lá, já vieram assim, bombinha, antibiótico, várias coisas. E eu, como mãe, fiquei um pouco insegura de já iniciar aquilo tudo sem ter feito um raio-x nesse dia, né? A gente não chegou a fazer um raio-x para confirmar tudo certinho, só por ver ela ter escutado. Falou que ele estava chiando e aí já entrou. A bronquiolite é uma doença respiratória aguda que inflama os bronquíolos, que são as menores vias aéreas dos pulmões, aquelas passagens por onde o ar circula para entrar e sair dos pulmões. É causada por vírus, o sincicial respiratório. É mais comum em bebês e crianças menores de 2 anos e mais provável que ocorra durante o inverno e o início da primavera. Como mãe, é muito preocupante, né? Eu acho que nada dói mais uma mãe do que ver o seu filho tentando respirar sem conseguir respirar direito, sem conseguir dormir direito, se alimentando mal. Então, tudo isso pesa muito. E aí, ali naquele momento de desespero, você tenta buscar alternativas que diminua a chance de levar o seu filho para uma internação, porque a última coisa que a gente quer é ver aquela criança internada. Como os pulmões dos bebês não estão totalmente desenvolvidos, a bronquiolite é uma doença perigosa. Por isso, além do tratamento com medicamentos, uma recomendação dos pediatras é que se inicie a fisioterapia respiratória imediatamente junto com o diagnóstico. A Ingrid seguiu a orientação do médico. A fisioterapia, no caso do Arthur, nesse momento, veio como um socorro mesmo. E resolveu o nosso problema ali na hora e aos poucos, né, com os tratamentos e depois de conhecer a fisioterapia, fez a gente entender que ela iria muito além do que só ajudar a gente ali naquele momento de desespero, de que poderia, de forma antecipada, evitar que a gente chegasse naquela situação ali com aquele caso de bronquiolite. Eu preferi esperar um pouco, já sabia um pouco de que existia fisioterapia respiratória, mas não conhecia o método do RTA. Fiquei na época até preocupada, porque ele estava com 4 para 5 meses, então fiquei um pouco preocupada de como seria, se não seria invasivo demais. E assim, eu lembro que a gente vinha nesse período em que eu levei ele para o pronto-socorro, de alguns dias já sem conseguir dormir, sem conseguir se alimentar, né? Já estava começando o quadro febril. E foi quando deu aquele start, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa além dos tratamentos, né, de medicamento. Então foi quando a gente procurou a fisioterapia respiratória. E nesse ponto foi assim, no dia que a gente veio, na primeira sessão, só dele chegar em casa, ele já saiu daqui dormindo e já respirando melhor, né? A gente teve a orientação também até da forma como colocar para dormir, porque naquele período ele ainda dormia, a gente ainda tinha orientaçãozinha de dormir com a barriguinha para cima, e aí aumentava o cansaço, aumentava a tosse. Então até essa orientação da forma com que colocar ele para dormir ajudou bastante. Então assim, foi um divisor de águas mesmo ali. A fisioterapia respiratória RTA é uma técnica manual que trata o sistema respiratório de forma global. O objetivo é melhorar a ventilação pulmonar, remover as secreções e reorganizar a musculatura da caixa torácica. A fisioterapia com o método RTA, que é esse método que eu trabalho, que chama reequilíbrio tóraco-abdominal, é um método brasileiro que as pessoas muita gente não conhece, mas é um método brasileiro que foi criada pela Mariângela Lima há 40 anos atrás. Porque, exatamente, ela estava buscando uma melhora desses pacientes no hospital. Uma melhora mais rápida, uma melhora mais consistente desses pacientes no hospital. E aí, o que a gente traz?
O sistema respiratório ele é composto de pulmão e de músculo. Se a gente não tiver músculo, o pulmão não abre. Então, o pulmão a ventilação é mecânica. Tem a questão química que a medicina vai resolver. E tem a questão mecânica que quem vai resolver é a fisioterapia. O RTA é uma terapia manual, sutil e gentil. Tem mães até que ficam questionando, tipo, tô jogando meu dinheiro fora. O que essa pessoa tá fazendo? Parece que não tá acontecendo nada, né? Exatamente. Então, é muito sutil e muito um movimento refinado para trabalhar o diafragma, porque é o músculo principal da respiração. Então, a gente vai trabalhando o alongamento da musculatura acessória junto com o fortalecimento da musculatura abdominal, que é onde se encontra o diafragma. Quanto mais o diafragma trabalha, mais os músculos abdominais também trabalham. E tudo isso com o bebê rolando, se movimentando, não é nada parado, não é nada agressivo. A criança às vezes chora porque aquela doença respiratória já está restringindo bastante. Então, quando você vai tocando, precisa ser sutil, porque se você restringe mais ainda esse movimento respiratório, fica um pouco mais difícil para a criança. E a criança no RTA adormece no meio do atendimento. Então isso é muito comum na nossa sessão. A parte de postural dele melhorou com essa questão da respiração mesmo. Então, assim, pra gente foi essencial, a gente não larga. Já teve dia até de carnaval eu fazer a Mari voltar pro consultório e vir aqui atender a gente, porque, assim, antes até de chegar num caso extremo, a gente tenta optar pela fisioterapia respiratória para não ter esses problemas. Mariela recomenda a fisioterapia até mesmo como prevenção nesta época do ano e para todas as idades, viu? A fisioterapia, ela adequa a respiração, então ela sincroniza a respiração, porque a bronquiolite traz uma respiração rápida, uma respiração superficial, porque começa a usar toda essa musculatura daqui de cima para respirar. Então, quando a gente traz a respiração pro diafragma, é uma respiração com uma amplitude maior e mais lenta. Então, consequentemente, todo o sistema ele responde de uma forma mais uma calmaria. O recado que eu deixo para os pais é: não esperem chegar ao desconforto. Congestão nasal, tosse seca, tosse produtiva, pode ser um caso de uma doença mais séria. Hoje a bronquiolite a gente tem aí inúmeros casos, né? Eu vejo de coleguinhas, do Arthur na escola, de mães e amigas que já sofreram com filhos com casos de bronquiolite que chegaram, né, à internação, a ficar dias internados. A gente aí já, lá em casa mesmo, a gente já usou bombinha com o Arthur por muito tempo. Agora eu acho que já tem mais de um ano que a gente não faz uso nem da bombinha e nem precisou usar nenhum antibiótico. Isso pela questão da gente sempre estar fazendo esse acompanhamento de forma regular para que a ventilação do pulmão dele seja melhor e que evite esse tipo de coisa. Mas realmente foi assim um divisor de águas para a gente conhecer a fisioterapia respiratória e poder assim evitar a bronquiolite que hoje assim acaba sendo o terror de todas nós, mães, pais aí, com os pequenos mesmo.